As técnicas de manipulação de genomas, de maneira geral, permitiram, por exemplo, o desenvolvimento de plantas transgênicas para aumentar a resistência a determinadas pragas, aumentar o teor nutricional e indicavam que seria possível a gente fazer terapia gênica, né, alterando mudanças, fazendo mudanças no genoma do indivíduos afetados com alguma doença genética de maneira a torná-lo livre desse tipo de doença. Só que com as técnicas que eram utilizadas até pouco tempo atrás, isso era muito difícil, tanto que até hoje a gente não tem terapia gênica acontecendo de forma corriqueira nos hospitais. Com a introdução dessa metodologia que a gente chama de CRISPR, né, edição de genoma utilizando CRISPR, aumentou demais, em grande proporção, a eficiência do método. Então, como o método se tornou muito mais eficiente, muito mais preciso, é possível agora manipular o genoma não somente de plantas ou de organismos mais simples, mas manipular o genoma dos seres humanos, que são organismos muito mais complexos. Meu laboratório vem estudando há muitos anos tanto a doença de Chagas como as leishmanioses, e para a gente foi uma revolução muito grande o uso dessa tecnologia no nosso laboratório, porque coisas que a gente gastava mais ou menos 6 meses, 1 ano para desenvolver, hoje a gente consegue desenvolver em poucas semanas. Dos objetivos que seria, por exemplo, desenvolver patógenos que são atenuados, ou seja, eles não causam a doença, mas eles protegem o indivíduo no qual foi introduzido esse patógeno contra uma infecção por um agente causador de doença. Era praticamente impossível a gente conseguir obter esses resultados. Hoje, no nosso laboratório, com um pouco mais de 12 meses, nós já conseguimos desenvolver linhagens de Trypanosoma cruzi, que é o patógeno causador da doença de Chagas, e que demonstrou ser possível potencialmente ser utilizado para utilização como uma vacina atenuada para a doença de Chagas. Mesma coisa a gente está tentando fazer agora para a leishmaniose, também utilizando a mesma metodologia. A capacidade que a gente tem agora de fazer perguntas, né, de estudar melhor esses organismos, utilizando essas técnicas mais eficientes de manipulação de genoma. Essa é a primeira coisa imediata que a gente já obtém. A segunda coisa que foi obtida agora recentemente são essas linhagens que nós desenvolvemos do parasito, que é o Trypanosoma cruzi, que tem a capacidade de, quando elas são injetadas em camundongo, está sendo feito em modelos, né, da doença de Chagas em camundongo, quando essas linhagens são injetadas nos animais, eles não desenvolvem a doença, mas se eu injetar em seguida uma linhagem que a gente chama de virulenta, causador da doença, esse animal ele fica protegido. Então, esses experimentos mostraram que é possível, sim, desenvolver uma vacina que é muito mais eficiente do que as vacinas que até então foram testadas para controlar a doença de Chagas, utilizando esse tipo de metodologia. No caso específico da doença de Chagas, a gente tem como objetivo fazer teste em cão, principalmente porque existe um interesse em fazer inicialmente esse tipo de desenvolvimento para controlar a infecção em animais domésticos, no cão, por exemplo, para em seguida tentar desenvolver isso para controlar a infecção em seres humanos. No caso de seres humanos, uma utilização muito importante para esse tipo de patógeno atenuado é exatamente naquela situação onde o indivíduo já foi infectado por algum mecanismo, né? Pode ser através da picada do barbeiro, através de ingestão de alimentos contaminados. E essa vacina, nesse caso, ele serviria não como uma vacina para prevenir a doença, mas para impedir o agravamento da doença. É o que a gente chama de vacinas terapêuticas. Isso pode ser muito útil, pode ser muito importante para ajudar a controlar a doença no caso de pessoas que já foram infectadas.